Olá, aqui é a Helga. Quero ler aqui hoje, agora, um artigo do LifeSite News, muito importante ao meu ver, porque fala sobre a vacinação. Este vídeo eu vou deixar no meu canal Limes Germânicos e peço aos que me escutam que tentem repassar ao máximo para as pessoas, para ver se no Brasil também fazemos com que haja uma grande participação de assinaturas dessa petição do LifeSite News contra a vacina obrigatória do coronavírus. Leia o artigo do LifeSite News, que é de hoje, dia 8 de maio. Petição contra a vacinação obrigatória contra o coronavírus viraliza. A petição do LifeSite, rejeitando a vacinação obrigatória contra o coronavírus, viralizou. Já atraiu quase 100 mil assinaturas desde o seu lançamento há cerca de 24 horas. Esta petição global está crescendo massivamente, disse Gualberto Garcia Jones, diretor de advocacia da LifeSite News. O fato de tantas pessoas terem assinado mostra que existe um profundo mal-estar em todo o mundo em relação a essa questão. Dirigida aos responsáveis políticos a todos os níveis de governo, a petição deixa claro que o governo não tem autoridade para forçar um adulto ou seus filhos a serem vacinados contra o coronavírus. Esta petição é necessária devido às recentes sugestões feitas por vários responsáveis políticos e influenciadores de todo o mundo que apoiam a vacinação contra o coronavírus. Por exemplo, o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, disse ainda ontem que pensa que a sociedade só pode reabrir totalmente depois de ter sido produzida uma vacina contra o coronavírus. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau também tem refletido sobre as implicações de um protocolo que obriga todos os canadenses a serem vacinados. O arquiglobalista Bill Gates, que parece acreditar que ser um bilionário de alguma forma confere conhecimentos especializados em uma vasta gama de tópicos, também afirmou que a sociedade não voltará ao normal enquanto não se proceder a uma vacinação generalizada contra o coronavírus. É claro que acreditamos que as pessoas de boa vontade podem discordar quanto à segurança, eficácia e implicações religiosas da vacinação contra o coronavírus, afirmou Garcia Jones. Mas não podemos nem vamos permitir que o governo tome essa decisão por nós. É um fato que existe agora uma corrida das grandes farmacêuticas, chamadas Big Pharma pelos americanos, para produzir uma nova vacina contra o coronavírus. Os cidadãos inconscientes não devem ser utilizados como cobaias por ideólogos da nova ordem mundial ou do Big Pharma, das grandes farmacêuticas, na procura de uma vacina e de lucros que pode nem sequer proteger contra futuras estirpes mutantes, cepas mutantes do coronavírus, afirma a petição. Essa petição apela aos decisores de política para que tenham a cabeça fria a esse respeito, não permitindo que a pressa de produzir uma nova vacina torne-se a força motriz por trás de um programa de vacinação. E termina esse artigo o LifeSite dizendo: embora o LifeSite se oponha às vacinas imoralmente produzidas utilizando linhas de células fetais abortadas, não temos uma posição sobre nenhuma vacina específica contra o coronavírus produzida sem esses problemas morais. Compreendemos que muitos têm preocupações gerais com as vacinas, mas também reconhecemos que milhões de vidas foram salvas devido às vacinas. A posição que assumimos é que o governo não possui absolutamente nenhuma autoridade para forçar os adultos e suas crianças a tomarem uma vacina contra o coronavírus. E então, eu vou ler agora a própria petição, que é a seguinte: petição não a vacina obrigatória para o coronavírus. Vejam aqui que já tem 114.706 assinaturas. Vamos assinar essa petição. Aqui você coloca o seu e-mail, aqui o primeiro nome, aqui o sobrenome e o país. E aqui neste botãozinho, digamos assim, você aperta para assinar. Vejamos o que diz aqui.
Olha, um dia atrás foi colocada online, dia 7 de maio de 2020. Vejamos o que diz aqui. As pessoas de boa vontade podem discordar acerca da segurança, eficácia e implicações de uma nova vacina contra o coronavírus. Mas, neste ponto, todos devem estar de acordo. Nenhum governo pode forçar qualquer pessoa que tenha atingido a maioridade legal a ser vacinada contra o coronavírus. Do mesmo modo, nenhum governo pode vacinar menores contra a vontade dos seus pais ou dos seus tutores. Por favor, assine essa urgente petição que insta os responsáveis políticos a todos os níveis de governo a rejeitarem os apelos à vacinação obrigatória contra o coronavírus. O medo de uma doença sobre a qual sabemos muito pouco relativamente a outras doenças semelhantes não deve conduzir a reações precipitadas em relação à saúde pública, nem pode justificar o apoio à agenda oculta de organismos governamentais e não governamentais que têm aparentes conflitos de interesses nos planos de restrição das liberdades pessoais. Os chamados especialistas em saúde pública enganaram-se muitas vezes durante a atual crise. Não devemos, portanto, permitir que suas opiniões apressem aquelas pessoas responsáveis pelas decisões políticas a adotar políticas de vacinação. E embora algumas pessoas, como Bill Gates, possam ter muito dinheiro, não se deve permitir que sua opinião e a da sua ONG, a Fundação Bill e Melinda Gates, nomeadamente, que a vida não voltará ao normal enquanto as pessoas não forem amplamente vacinadas, não se deve permitir que essa opinião de Bill Gates e de sua fundação influenciem as decisões políticas sobre um programa de vacinação contra o coronavírus. Por último, tampouco devemos permitir que a pressa das empresas farmacêuticas em produzir uma nova vacina contra o coronavírus torne-se, ela própria, um imperativo para a vacinação. E eu achei isso aqui interessantíssimo, vejam. Os cidadãos inconscientes não devem ser utilizados como cobaias para os ideólogos da nova ordem mundial ou para as grandes farmacêuticas na procura de uma vacina e de lucros que podem nem sequer proteger contra futuras cepas ou estirpes mutantes do coronavírus. E escusado será dizer que a produção de vacinas utilizando bebês abortados para replicação celular é totalmente absurda, uma vez que a técnica é gravemente imoral. No entanto, se após um estudo suficiente da questão, uma pessoa que atingiu a maioridade desejar ser vacinada com uma vacina moralmente produzida, juntamente com seus filhos, isso é de sua conta. Mas não podemos e não vamos permitir que o governo tome essa decisão por nós. Muito obrigado por assinar e partilhar esta petição, exortando os responsáveis pelas decisões políticas de todos os níveis de governo a rejeitarem a vacinação obrigatória contra o coronavírus. E aqui diz, para mais informação, e aí os artigos referente ao Bill Gates dizendo que a vida não vai voltar ao normal enquanto a população não for amplamente vacinada, e outros vários artigos que o próprio LifeSite News publicou ao longo desses últimos dias ou meses sobre o tema vacinação coronavírus. Gostaria de frisar aqui outra vez que eu gostei dessa parte aqui, em que eles falam dos cidadãos inconscientes. É aquela coisa que estamos sempre nós comentando. Tem gente que ainda não acordou, tem gente que não acordou para os problemas globais que nós enfrentamos agora. Pois é, eu creio que é a isso que está referindo-se essa petição. As pessoas que eles chamam de cidadãos inconscientes. E são muitos. E realmente eu creio que é de caridade cristã proteger essas pessoas que não têm ideia do perigo que pode trazer uma vacina como esta, nós que estamos muito acordados para essa tal
nova ordem mundial e de quem é esse senhor que responde pelo nome de Bill Gates, que está por trás dessa vacinação. Conhecemos suas atividades em vários lugares do planeta, principalmente na África, com as vacinas letais contra bebês, vacinas abortivas e tantas outras coisas com as quais este homem está metido e que é o principal promotor dessa tal vacinação contra coronavírus. Peço a quem me escuta que compartilhe bastante este vídeo para que a gente ajude aqui o Life Petitions, essa página das petições do LifeSite, o LifeSite News, eu gosto de chamar de LifeSite News, para que ajude a subir esse número. Não só isso, ajudar também na conscientização dos brasileiros acerca do que temos como possibilidade em um futuro não muito distante. Que estejamos bem armados para lutar pelos nossos direitos de não ver-nos invadidos por uma tal coisa como uma vacinação compulsória, que, qualquer um sabe, seria inconstitucional, mas nos tempos que correm já não se olha Constituição coisa nenhuma. Vemos o que está passando em vários lugares do mundo. As constituições estão sendo rasgadas diariamente pelos decisores de políticas públicas. Nada mais, até meu próximo vídeo.